Olá, no Brasil tá rolando uma verdadeira revolução, meio silenciosa, na segurança pública. Em vez de focar só na punição, o país está começando a usar a psicologia e a ciência para tentar prevenir a violência antes mesmo dela acontecer. Bora entender como está funcionando. E se a justiça, além de cega, pudesse também, de alguma forma, enxergar o que se passa na mente humana? É exatamente essa pergunta que está no centro de tudo. A gente está falando de um movimento para integrar as ciências do comportamento nos sistemas de justiça e segurança do Brasil. É uma mudança de perspectiva e tanto. O grande objetivo aqui é bem claro e, olha, muito poderoso. Sair de um modelo que só olha para a punição e ir para um que prioriza a prevenção. A ideia é usar o que a ciência já sabe para criar políticas públicas que realmente consigam diminuir a violência na raiz. Isso não é só uma ideia bonita no papel, não. Essa mudança toda está sendo construída com base na lei. Vamos dar uma olhada nos pilares legais que estão sustentando essa nova estrutura. A construção dessa abordagem foi bem planejada, passo a passo. Tudo começou ali em 2019, com o pacote anticrime, que já trouxe novas ferramentas. Depois, em 2020, um decreto oficializou a avaliação de risco dentro da Polícia Civil. E aí, para fechar, em 2022, o Conselho Federal de Psicologia criou as diretrizes que, de fato, consolidaram o papel do psicólogo nesse sistema. E essas diretrizes são a chave de tudo, sabe? Porque elas profissionalizam o papel da psicologia. Elas basicamente dizem, sim, psicólogos têm competência para avaliar riscos, exigem o uso de ferramentas com validação científica, determinam que o trabalho tem que ser em conjunto com polícia, justiça e saúde e ainda garantem treinamento contínuo. Isso transforma a psicologia numa peça integral e responsável do sistema. Ok, então vamos mergulhar nisso. Agora que a gente já viu o porquê, vamos entender o como. Que ferramentas são essas que os psicólogos estão usando para colocar toda essa ciência em prática? A principal delas é o HCR20 Brasil. De forma bem simples, é um método para avaliar o risco de uma pessoa voltar a cometer um crime violento. E o mais importante, a ferramenta foi adaptada para a realidade brasileira, o que a torna muito mais eficaz. Ela não olha só o passado da pessoa, ela combina fatores históricos, clínicos e sociais para ter uma visão completa. E essa avaliação não é feita de qualquer jeito, não. Ela segue um processo bem estruturado. Primeiro, os psicólogos olham o passado, o histórico de crimes, os padrões de comportamento. Depois, olham o presente, qual o estado psicológico da pessoa agora. E, por fim, eles projetam o futuro, avaliando como essa pessoa pode reagir a um tratamento e qual a chance de se manter estável. E então, a psicologia forense acaba atuando em duas frentes bem importantes. De um lado, a gente tem a avaliação, que é a parte de fazer laudos técnicos que ajudam nas decisões da justiça. E do outro lado, a gente tem a intervenção, como uma terapia em grupo, por exemplo, que busca tratar as causas do comportamento para ajudar na reabilitação. Mas como é que tudo isso funciona na rua, no dia a dia? Um caso real lá de São Paulo mostra o impacto que essas políticas podem ter, e os resultados são mensuráveis. Então, lá em São Paulo, psicólogos lideraram o programa de mediação de conflitos que treinou a Polícia Militar em comunicação não violenta e em técnicas para acalmar situações tensas. A ideia era dar aos policiais outras ferramentas além do uso da força. E se liga na escala disso. Não foi um projetinho pequeno, não. Mais de 3.200 policiais passaram por esse novo tipo de treinamento. E qual foi o resultado direto? Um aumento de 42% na resolução pacífica de ocorrências. 42%. Isso significa que, em muito mais situações, a conversa funcionou, mostrando que a abordagem dá certo. E o impacto no mundo real é este aqui. Em 2023, nas áreas onde o programa atuou, houve uma redução de 27% nos registros de violência doméstica. Um resultado concreto que faz toda a diferença. Mas o impacto não para no policiamento. O foco também vai para o apoio às vítimas, que é outra aplicação fundamental da psicologia nesse campo todo. Quando uma vítima chega na rede de atenção à vítima, a RAV, a primeira coisa é uma intervenção imediata. Os profissionais usam escalas de avaliação de risco para entender a urgência e oferecer a ajuda certa, bem na hora que a pessoa mais precisa. Depois desse primeiro atendimento, o trabalho continua. Uma equipe com psicólogos, assistentes sociais e advogados oferece um suporte completo e de longo prazo para garantir não só a recuperação da pessoa, mas também o acesso aos seus direitos. E os resultados aparecem. Dados do próprio Ministério da Justiça mostram que, depois que o programa RAV começou, o acompanhamento de familiares que sobreviveram a homicídios aumentou em 15%. É mais gente recebendo o suporte necessário no momento dificílimo. No fim,
A filosofia por trás de tudo isso pode ser resumida nesta frase: o objetivo é reduzir a violência mediante intervenções cientificamente validadas, utilizando a ciência comportamental para formular políticas públicas eficazes de segurança. É sair do modo reativo para entrar no modo proativo, baseado em evidências. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Conforme a ciência nos dá um entendimento cada vez mais profundo do comportamento humano, como é que os sistemas de justiça no mundo todo deveriam evoluir para se tornarem não apenas mais justos, mas principalmente mais eficazes?